Bom, gente, boa noite, Diego. Boa noite a todos e a todas. Antes de mais nada, eu gostaria de começar aqui minha fala fazendo uma audiodescrição da minha apresentação pessoal. A audiodescrição, ela é um recurso de acessibilidade que permite que pessoas com deficiência visual tenham um acesso mais amplo ao conteúdo que a gente está produzindo. Então, vamos lá. Eu sou Agatha Taquia, sou mulher cis, sou mestiça. Que mais? Meus cabelos são pretos, longos e lisos. Eu tô usando uma franjinha. Agora eu tô usando uma blusa cinza. E aí aparece uma golinha branca. Meu fundo é bege, uma parede bege. À minha direita eu tenho um vaso com uma plantinha. E eu sou arquiteta e urbanista. E coordeno 3 prêmios no Instituto Tomiotaki. Um deles é o Prêmio de Design Instituto Tomiotaki Leroy Merlin, que está promovendo essa série de lives que se encerra hoje com a fala da Andressa Borba, gerente de sustentabilidade da Leroy Merlin, que daqui a pouco já vai entrar, para falar sobre os bricolabs e a produção de EPIs para hospitais. É verdade, eu também estou usando óculos, esqueci de falar isso aqui na minha audiodescrição. Bom, essa série de lives, ela traz o verbo rever e uma discussão sobre como ele se relaciona com o contexto atual de Covid-19. Então, a gente já recebeu aqui Rita Vu, que falou sobre os makers e a produção de EPI para hospitais. Essa live da Rita Vu está gravada aqui no nosso IGTV, então vocês podem assistir. Também a gente teve ontem o Marcelo Zufo, que falou sobre a produção de um respirador mecânico de baixo custo por um grupo multidisciplinar da USP. Foi super legal, ele estava no laboratório, mostrou os aparelhos, então também está gravado aqui no IGTV, vale a pena dar uma olhada. E hoje a gente vai receber Andressa Borba. Só que antes de chamá-la, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Prêmio de Design Instituto Tomiotaki Leroy Merlin, que nesse ano traz o verbo rever também como tema. O Prêmio Design, ele é voltado para estudantes universitários de todas as áreas e também para recém-formados. Ele traz todo ano um verbo que é um desafio. Então, na primeira edição foi o verbo compartilhar, na segunda edição foi o verbo circular e agora, nessa edição, é o verbo rever. Então, os estudantes de todas as áreas, por exemplo, um estudante de arquitetura, um estudante de biologia, um estudante de comunicação, pode se inscrever nesse prêmio. São 15 projetos selecionados e esses 15 projetos, todos ganham R$ 5.000 para o desenvolvimento do protótipo, que depois é exposto no Instituto Tomiotaki. E, além disso, 3 pessoas são contempladas, 3 pessoas dentro das 15, são contempladas com cursos de design em instituições internacionais, com tudo incluso, com a viagem, passagem, hotel, alimentação. Então, vale a pena se inscrever e saber um pouquinho mais. Se você quiser saber mais detalhes, acesse premiodesign.institutotomiotaki.org.br. Que mais? Acho que agora eu já vou apresentar o Diego Mauro, que está aqui com a gente. Ele vai fazer a mediação dessa conversa. O Diego... eu acho que faltou um detalhe que as inscrições vão até dia 28 de agosto, tá, gente? O pessoal, o Thiago e o Vitor vão colocar o site aqui embaixo para ficar mais fácil. Voltando à apresentação do Diego. O Diego... Deixa eu ver. Diego Mauro é arquiteto e urbanista, curador assistente do Instituto Tomiotaki e professor no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Ibirapuera. É mestre pela Universidade de São Paulo e graduado pela Universidade Federal da Bahia, onde também atuou como professor temporário em 2012. Diego também faz parte do júri da presente edição do prêmio. E antes de me despedir de vocês e passar a palavra para a Andressa, eu queria fazer uma perguntinha para o Diego. A gente vai conversar hoje sobre um projeto que pegou um local, no caso os Bricolabs, e deu um novo uso agora nesse contexto de Covid-19. Como você enxerga isso? Bom, obrigado, Agatha, pela apresentação.
Antes de responder sua pergunta, eu vou fazer a descrição física, né? Bom, meu nome é Diego Mauro, eu sou homem cis, tenho 33 anos, minha pele é branca, uso barba, meu cabelo ainda é majoritariamente castanho, já está meio grisalho. Tenho olhos castanhos, estou usando óculos e agora eu estou percebendo que a minha blusa está com listras dialogando com as listras da cortina atrás de mim. Isso não foi planejado. E também, como eu estou em Salvador, estou fazendo o mínimo de movimento hoje porque está muito quente aqui. Eu estou na iminência de derreter completamente. Mas bom, então, pois é, o que eu acho interessante é que a gente viu, né, Agatha, ontem, por exemplo, a necessidade, as universidades se reinventando diante desse cenário que a gente está vivendo, né? E a gente, nas nossas rotinas, estamos, inclusive, reinventando o nosso universo doméstico, que agora virou home office. Então, eu acho legal a gente também trazer essa discussão dos labs, porque a gente entende outro cenário também que está se reinventando e que está sendo readaptado diante dessas demandas emergenciais que a gente está vivendo, né? Então, a Super. gente entende um pouco mais esse cenário no todo, né? Bom, estou curiosa para saber um pouco mais sobre esse projeto. Eu vou deixar agora a palavra com a Andressa. Eu aproveito para agradecer a presença de você e da Andressa aqui hoje. Aproveito também para agradecer a Leroy Merlin, que junto com a gente tem construído esse prêmio de design, que é um prêmio muito especial para a gente. A Leroy está junto com a gente há 3 edições. E eu falo por mim, mas eu acho que eu também falo pelo Instituto, que é muito gratificante poder trabalhar com uma empresa que tem valores tão alinhados com aqueles valores que a gente também tem aqui no Instituto. Então, boa conversa para vocês e tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau, Agatha. Obrigado. Então, Andressa Borba é gerente de sustentabilidade, né, da Leroy Merlin, como foi comentado. Olá, tudo bem? Oi, Tudo bom? Diego. Tudo bem? Muito bem-vinda. Obrigada. Bom, Andressa, eu queria começar, na verdade, pedindo para você falar um pouquinho, se apresentar um pouco, né? Mas aí eu já queria também engatar uma primeira pergunta. Porque como você é gerente de sustentabilidade, a questão da sustentabilidade é um tema super conectado com a discussão dessa edição do prêmio, né? Então, quando você fosse apresentar, eu já queria engatar essa pergunta que é o que significa para uma empresa grande, né, sustentabilidade? Quais são as preocupações hoje em dia, né, em torno dessa palavra? Assim. Eu esqueci de perguntar, você está me ouvindo bem? Tá tudo Tá legal? ótimo. Beleza. Bom, sou Andressa Borba, sou mulher, cis, branca, meus cabelos são longos e eu tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma roupa verde cor Leroy, com o logo do lado esquerdo aqui da Leroy Merlin e uma blusa de lã aberta na frente também no tom verde. Atrás de mim tem tons beges e brancos de um armário e uma cortina aqui. Bom, eu, além de ser a gerente de sustentabilidade da Leroy Merlin, eu também sou a Andressa, mãe do Andrei, de 9 anos, e esposa do Mike, há 15 anos. Assim espero que continue. Bom, você trouxe uma pergunta interessante, porque a gente tem falado sobre as questões de sustentabilidade ao longo da nossa jornada empresarial. Esse é um tema que vem ganhando uma maturidade e um reconhecimento importante, e para nós tem saído só do status tema, ou do status pilar e virado o coração do negócio. Mas isso foi uma jornada de anos e eu vejo que esse movimento também tem acontecido em diversas empresas e hoje falar de negócio é necessário falar de um negócio que é sustentável, que ele se sustenta ao longo do seu desenvolvimento e da sua operação.
E para a gente tem sido ainda mais desafiador, porque estruturado, a gente fala desse tema desde 2008, com a implementação do Comitê de Sustentabilidade Estratégico. Lá a gente tem um integrante de cada diretoria, né? Um líder de cada diretoria operacional e que a gente chama lá do serviços internos, que é a nossa matriz. Mas cada um deles traz as suas necessidades, os seus anseios, e a gente cruza isso dentro das necessidades do negócio. E aí, em 2017, vendo toda essa evolução, nós achamos interessante que ali se fazia necessária a implementação de uma área. Então, desde 2017, existe uma área de desenvolvimento responsável, que nós chamamos. E agora, no início desse ano, nós tivemos uma mudança da estratégia do grupo, que a Leroy Merlin faz parte, que chama ADO. Então, tem uma orientação, não é só um movimento do país, mas é um movimento do grupo. Né? Alguns países já se movimentavam nesse sentido, mais positivamente. E aí, então, a gente tira esse status lá do pilar, do eixo de sustentabilidade, ele passa a integrar o coração e a estratégia do negócio. Então, respondendo a sua pergunta, Diego, para a gente, esse é o momento. E hoje, todos os projetos, independente de que área está e quem está tocando, ele deve responder 3 grandes perguntas, que esse projeto ele é útil para nós, para os outros e para o planeta? Se a gente responde sim a essas 3 questões, isso é um sinal de que nós devemos seguir adiante com o projeto, com a ação. Se a gente responde não a qualquer uma dessas, então é importante a gente rever todo o projeto até que ele se adeque ou que ele não seja implementado. Né? E aí falamos do rever, aí, que é a temática do nosso movimento, do nosso prêmio de design. Não, que bom, né? Que de fato a sustentabilidade se torne uma preocupação efetiva, né? E não apenas um termo abstrato, porque a gente usa tanto a palavra sustentabilidade que ela acaba se esvaziando, né? Então é importante tornar isso como uma preocupação efetiva, real mesmo. Então eu queria perguntar sobre o Lab também, né? Se você pudesse explicar um pouquinho como surgiu essa ideia do Lab e também o que é, na verdade, um Lab, né? O que eu encontro num Lab, enfim. Bom, a gente tinha já implementado em todas as lojas, e é padrão da Leroy Merlin, tem suas lojas no Brasil e em outros países, uma sala que nós chamamos de sala de curso. E lá acontecem cursos gratuitos para os clientes e para a comunidade que está ali no nosso entorno, de bricolagem, de faça você mesmo. Então, você aprende desde a como montar uma prateleira, a como instalar um papel de parede. Então, tem cursos variados. E em algumas lojas já tinham alguns equipamentos ou ferramentas disponíveis ali, se o cliente quisesse produzir ou fazer algo, mas a gente viu que era importante acompanhar os movimentos e visitamos alguns Fab Labs para isso, né, para nos inspirar. E o nosso Bricolab, ele foi montado muito dentro do conceito dos Fab Labs, então ele traz as lojas que têm a implementação do Bricolab hoje, ela tem uma impressora 3D, uma ou mais. Algumas das lojas têm a CNC, a cortadora laser, e é um espaço que foi idealizado para que os clientes possam ir lá e produzir partes de peças ou produzir os seus projetos de forma completa dentro da nossa sala. Muitos deles prototipam, têm computadores, eles podem utilizar, podem colocar e utilizar projetos abertos ou projetos que eles mesmos criaram para fazer as impressões, ou ele também encontra ferramentas manuais e algumas ferramentas
elétricas para fazer essa produção. Então significa, é porque eu sempre me confundo um pouco, inclusive, sobre o que é o do it yourself e a ideia do maker. Então, quando você fala de esse espaço, ele cabia nessa ideia do do it yourself, né, de você mesmo se virar. Existe essa distinção entre do it yourself e maker? Ou eu tô, tipo, ou é a mesma coisa? Na verdade, a gente tem trabalhado, Diego, muito com o cliente que ele vai no movimento para ele mesmo e ele faz algo para restaurar a casa dele ou para ter uma comodidade, mas a gente tem atraído as pessoas dos movimentos makers, né, de produção e de design e atraído outros perfis para dentro da sala. E nessa questão da atração desses outros movimentos, e com o momento que nós estamos de pandemia, a gente acabou atraindo um movimento maker inteiro para dentro de um dos nossos bricolabs. Então, não são aqueles clientes típicos que estão fazendo algo de reforma ou porque ele tem um hobby de fazer algo, mas a gente tem trazido grandes especialistas, na verdade, para dentro dessa sala. Uhum. Então, como que se deu na verdade, esse encontro, assim? E se eu entendi bem, inicialmente ele era voltado para qualquer pessoa poderia usar o Bricolab, e aí depois como se deu esse encontro com vamos chamar assim, de ativismo maker, né? Como que aconteceu isso? Então, como eu disse, o Bricolab ele é idealizado inicialmente para esses socorros, né, da residência ou para algo que você precisa emergencial e que tem a ver com a melhoria do lar. Tá. Mas com todo esse momento que a gente vem passando, a equipe de desenvolvimento responsável da Leroy Merlin, mais a equipe de inovação, começou a ter um debate entre o que a gente poderia fazer para contribuir e ser útil também para o processo de contenção do coronavírus, né? E nessa conversa, a gente conheceu o projeto que estava sendo desenvolvido na USP, de confecção de máscaras. A gente viu que as ferramentas que eles utilizavam, a gente tinha dentro do nosso Bricolab. Então, a gente começou a fazer contatos com parceiros e nessa busca por parceiros que pudessem estar e operar e trazer o conhecimento de como confeccionar essas máscaras no nosso Bricolab, a gente encontrou, foi um grande, né, um feliz encontro com a equipe de makers que estava se movimentando aí, eles se intitulam Movimento Brasil contra o Vírus. E numa conversa rápida com eles, a gente descobriu que eles já estavam super estruturados, já tinham movimentado uma equipe, já tinham um projeto que estava em alinhamento com a Anvisa. E então eles fizeram uma visita técnica no nosso Bricolab para ver se atendia também as necessidades desse processo de produção. E inicialmente a gente começou com a produção a partir da haste, da impressão da haste na nossa impressora 3D, que é aquela que segura a face shield, né, aquela parte acrílica que vai na frente para proteção das equipes médicas. E aí, nessa análise, a gente viu que tinha um bom casamento para acontecer. Então, a gente fechou a parceria com o movimento, cedendo o espaço, a gente fechou todo o Bricolab, inicialmente da loja da Tietê, da Leroy Merlin, da Marginal Tietê, a gente fechou e deixou ela exclusiva para confecção dessas máscaras, que seriam destinadas para doação via o cadastro e o movimento que a equipe do Brasil contra o Vírus estava fazendo, que é uma equipe de makers que se juntaram para isso. No Rio de Janeiro tem essa sala, Bricolab? O que ficou apartado?
No Rio de Janeiro tem a sala de curso, mas a gente ainda não tem a sala instalada com a configuração de um Bricolab. É um desejo, né? Ela começou em São Paulo, a gente tem em Florianópolis, uma montagem assim também, mas ainda não chegamos no Rio com essa configuração. Entendi. Então, a gente falou basicamente agora do Face Shield, né? O escudo facial, enfim, tem algumas traduções possíveis aí. E quais outros equipamentos estão sendo confeccionados? Então, eu falei da haste, né? Então, a gente começou isso com a impressora 3D, mas depois tem outros projetos que a equipe de makers começou a trazer ou a desenvolver. Então, eles foram revendo o projeto ao longo do processo de produção. Como tem a CNC, a cortadora laser, disponível, eles começaram a fazer projetos também que são mais rápidos do que fazer na impressora 3D, né? Para cada haste que a gente precisa produzir, leva em torno aí de 1 hora para fazer 2 hastes. É um processo longo ainda da impressora 3D, tinham 8 impressoras ali produzindo. Mas quando a gente passa para a cortadora laser com outro projeto, essa produção fica um pouco mais intensa. Dentro do período que nós estamos com o projeto, eu vi uma pergunta subindo ali, quantas já foram produzidas? A gente já conseguiu entregar desse tipo de face shield em torno de 4.000. E também tem um outro projeto que acabou acontecendo, existe a Decathlon, que estava com as máscaras de mergulho disponíveis, e ela fez uma doação de todo o estoque dela de máscaras de mergulho. Uhum. E sendo uma empresa parceira, ela faz parte da mesma família acionista que a Leroy Merlin faz parte. Uhum. Então a gente conversou, tem uma proximidade ali, e eles precisavam de uma adaptação para essa máscara funcionar como um respirador auxiliar em substituição aos respiradores, aqueles mais invasivos. Então eles mandaram todo esse estoque lá para o nosso Bricolab da Tietê. E a equipe tanto da Motiro, que é um outro parceiro que entrou, e isso, todo esse movimento foi angariando outros parceiros. E aí, então, foi feita uma peça de adaptação e tinha que lixar, colar, né, e fazer a esterilização. E essas máscaras também da Decathlon, a gente não só cuidou dessa parte, mas da estocagem e depois da destinação das máscaras para regiões do Norte e Nordeste, principalmente. Ah, legal. Isso é uma pergunta que eu ia fazer também, como está sendo essa distribuição, né? Para quais territórios e para quem? Se são sempre hospitais que vocês distribuem no Brasil inteiro? Como funciona isso? A priorização está para hospitais e hospitais públicos. O Brasil contra o Vírus tem o site deles e as instituições podem ir lá e fazer a solicitação. E aí, então, a partir dessas solicitações é feita a distribuição para onde vão, mas também tem o mapeamento pelos parceiros, né? Então, o Motinô e os demais, eles começam a receber as necessidades. A gente colocou isso para planilhar, porque todo mundo tem muita necessidade, principalmente no início da pandemia, não se encontrava ou encontrava para comprar num preço muito oneroso. E tudo que foi produzido foi para doação, né? A gente não fez venda, nem a equipe do Brasil contra o Vírus fez venda disso, foi tudo para doação. E aí depende de cada necessidade. Por exemplo, o que foi para o Norte e Nordeste, a gente fez uma parceria com a nossa equipe transportadora, e a transportadora levou isso para o aeroporto, e aí depois as máscaras foram voando, literalmente, para Norte e Nordeste para atender os hospitais lá. E as face shields estão ficando mais na região de São Paulo, na distribuição, mas como o movimento, essas que são produzidas em São Paulo, ficam em São Paulo por conta dessa questão logística, mas o movimento Brasil contra o Vírus fez parcerias com vários makers no Brasil, então eles
né, ajudam essa produção, tem muita gente produzindo em casa também e fazendo as doações. E aí a gente junta essa lista. Então, quem é responsável pela distribuição é a equipe de makers lá do movimento. Entendi. Legal. Com relação ao material, como que aconteceu teve uma mobilização para poder conseguir esse material todo? Porque isso é bastante coisa, né? Se a gente pensar em 10 mil escudos, né? As quantidades foram essas, né? 10 mil escudos. E você falou... Na junção já está dando, né? A junção de todos os itens já produzidos dá em torno de 10 mil já. E aí o material de tudo que é usado no Bricolab da Leroy, a Leroy Merlin tem comprado. Eu brinquei com o pessoal que a gente acaba descobrindo alguns nomes, né? Eu não falei na minha apresentação inicial, mas minha formação inicial eu sou de letras, né? A princípio, português e inglês, aí o diploma diz que eu sou professora de português e inglês. Mas eu sempre atuei dentro da área de RH, com capacitação, com formação, e depois eu fui para uma pós-graduação em administração e outra em varejo, e mais recentemente no mestrado em sustentabilidade. Então, minha formação é muito diferente da questão da produção e do lab, né? Mas a gente aprende alguns nomes nesse processo de rever a nossa atuação. E aí, então, a Leroy ficou responsável por comprar também o filamento que vai na impressora 3D e os acetatos que vão na cortadora laser para produzir aquela parte que a gente chama, né, de acrílico para proteção. Então, hoje a gente faz a compra disso. Assim também aconteceu em Florianópolis, né? Houve uma pequena produção, porque lá o lab é menor, eles têm uma impressora 3D, fizeram uma parceria com uma gráfica na região para poder fazer o corte da Face Shield, e aí eles faziam a montagem e mandaram isso fizeram a entrega no hospital. E aí essas entregas tem gente que vai retirar, tem gente que precisa que a equipe do movimento faça a entrega, então estamos funcionando assim. E eu pesquisando um pouco, eu encontrei um comparativo de preço, né, sobre, por exemplo, quanto custa um face shield no mercado, que é por volta de acho que R$80, né? Isso deve mudar muito, né, porque é regido pela lei da oferta e da procura, né, enfim. E vocês têm Exato. uma ideia de quanto custa uma unidade dentro dessa lógica do Bricolab? A gente fez uma estimativa entre o valor do uso do metro quadrado, porque ali tinha um outro uso, tinha venda de serviços e tudo mais, a questão da energia elétrica que é consumida, mais os insumos que são necessários para a produção. A gente também tem uma equipe que fica dentro do Bricolab junto com os makers e auxilia nesse processo produtivo. E mesmo colocando tudo isso na conta, a gente não chega a R$10 do preço de custo da Face Shield. Então, sai bem, o preço é bem diferente. Sim. Imagino que seja um pouco mais lento também, né, pelo que você falou, né? A escala é diferente, mas assim, o preço é bem reduzido, né, em comparação com... Exato. Então, esse é o valor que a gente tem investido aí na produção. Uhum. E já dá para arriscar, assim, porque isso é vamos dizer assim, uma mobilização de alguma forma inédita, né? Isso que está acontecendo, assim. Enfim, esse caráter emergencial acabou criando umas novas articulações, assim. Dá para arriscar alguma possibilidade de perspectivas que vão mudar, assim, diante dessas possibilidades que estão aparecendo com o Bricolab, por exemplo? Dá para arriscar alguma coisa? O que eu posso te dizer, Diego, é que a gente não imaginava que na montagem do Bricolab que haveria usos diferentes do que a gente tinha preconizado, que era a assistência ao lar, a melhoria do lar. E aí a pandemia nos traz e nos faz rever todo o processo e descobrir novos usos para aquele local.
né? E um uso que nos ajuda a ser ainda mais útil para a nossa sociedade e contribuir positivamente para o desenvolvimento ou para a proteção social. Porque a gente vê um engajamento, vê as pessoas se solidarizando com tudo o que está acontecendo. A partir da sala, a gente recebeu, na verdade, assim, quando a gente começou toda a produção, a loja da Leroy estava fechada. Depois do decreto que entende, né, e classifica a Leroy Merlin como um item essencial para o funcionamento dos lares, que nesse momento precisam estar em pleno funcionamento, com as pessoas mais dentro de suas residências. Quando a gente abriu a loja, muitos clientes ou pessoas que passavam por ali e viam o movimento acontecendo dentro do Bricolab, porque ele é todo de vidro e fica muito próximo à entrada da loja e próximo à frente de caixa, as pessoas começaram a vir e perguntar o que estava acontecendo ali, o que a gente estava produzindo. Tinha gente que só vinha parabenizar pela ação. A gente chegou a ter alguns casos de pessoas chegarem e entregar insumos. Olha, isso aqui é para ajudar na produção. E ir embora. E deixava ali na porta. Tinha gente que não se identificava e querendo contribuir. A gente gerou um movimento muito diferente do inicial e do que a gente tinha imaginado. Então, hoje, a gente tem um leque de oportunidades de uso do Bricolab que só foi possível experienciar depois de todo esse movimento. Se a gente puder dizer que tem um lado positivo do que está acontecendo com a gente, é esse. Legal. E eu tenho uma curiosidade também, que é se eu, por exemplo, tiver interesse em ajudar de alguma forma, existe essa possibilidade agora, no exato momento? Então, sim, a gente, na verdade, indica para fazer contato com a equipe do Brasil contra o Vírus, e aí eles fazem essa coordenação de onde e como essa ajuda pode chegar, se é via insumo, se é trazendo um novo design de face shield que é mais rápida a produção. Isso acontece também, né? A gente recebeu algumas pessoas trazendo, olha, tem esse modelo, eu desenvolvi isso aqui, faz sentido, não faz. No grupo, aí uma das idealizadoras é uma engenheira biomédica, então ela analisa os projetos, né, vê se está de acordo com as orientações da Anvisa, a Tabata, e faz essas conexões. Então, sim, né, se tem alguém para ajudar, lá no site deles tem lá, quero fazer parte, e aí tem bastante gente já cadastrada, mais de 1.000 pessoas lá, que estão nesse movimento no Brasil todo. Ótimo. Inclusive, a gente teve a Rita Vu aqui, que conversou com a gente também, né? Que ela tem uma conexão, né, com o movimento Brasil contra o Vírus, né? Ela faz parte, ela algumas vezes está lá no nosso Bricolab, e foi até, ela conseguiu estar exatamente no dia que a gente tinha uma das entregas de máscaras para fazer, foi a primeira entrega, então ela acompanhou com a gente esse processo. Então, a gente tem grandes especialistas, não estamos num movimento de pessoas que não sabem o que estão fazendo, pelo contrário, né, todos que estão envolvidos lá entendem do que estão fazendo, estão homologados, ou estão pegando todas as orientações que existem para fazer próximo do que tem das orientações. Então, vale a pena, assim, é uma grande conexão e uma grande rede que se gerou ali. Que legal, porque a gente também estava justamente, uma das nossas questões que a gente tinha levantado, inclusive na live de ontem, foi sobre a interdisciplinaridade e as potencialidades que tem quando a gente junta várias áreas do conhecimento, né? Então, você comentou, eu não peguei direito, ela é biomédica, você falou? A Tabata é engenheira biomédica.
E Legal. aí, então, a gente tem a Rita, que é de arquitetura e urbanismo, design, né? Então, a gente Sempre vai tem um arquiteto no juntando. meio. Oi, perdão? Sempre tem quando você menos espera, tem um arquiteto no meio. Sempre tem um arquiteto. Então, aí tem advogado, tem engenheiros de outras áreas da engenharia. A gente vai juntando essas disciplinas e de vez em quando aparece alguém de letras, veja. É. Bom, eu vou pegar aqui uma pergunta que postou aí, né? Vocês da Leroy possuem algum setor de estudos de materiais que não agridem o meio ambiente? Se sim, como vocês enxergam a aceitação do mercado relacionada a essas alternativas de materiais? Deu para entender? É, Ou você quer que eu repita? deu sim, acho que eu peguei. A gente tem uma classificação de produtos que chama produtos responsáveis. Essa classificação dos produtos hoje ela é identificada nas lojas por 12 selos, por 12 diferentes selos, e cada um deles vão indicar responsável em quê? Né? Existia uma confusão entre, eu vou falar que esse produto é sustentável, eu vou falar que esse produto é eco, mas ele é sustentável em que parte, ele é eco em que parte. Então, nós decidimos chamar ele de responsável e atribuir o selo justamente tentando identificar em qual parte do processo ele traz essa responsabilidade. E essa é uma pequena contribuição para que as pessoas tenham um lar mais sustentável, um lar mais responsável, e agora a gente tem chamado internamente de lar positivo aí. Então, você vai achar um selo, por exemplo, do economiza água, ou o outro que capta a água da chuva. Mas tem a ver com água, mas são coisas diferentes, cada um tem uma contribuição diferente, né? Ou é feito a partir de materiais reciclados. Então, cada uma dessas classificações. Além dessa preocupação em trazer e indicar para o cliente que quiser adquirir um produto mais responsável, também tem uma preocupação existe uma área de qualidade de produtos que vem ano a ano aprimorando as atividades, e a gente faz uma auditoria já numa parte da nossa gama de produto, uma auditoria ambiental e social, além da auditoria de qualidade do produto especificamente. Ah, bacana. Tem uma outra pergunta aqui também. Essa experiência foi replicada e reconhecida em algum outro país também? A experiência das máscaras, sim, a gente teve confecção, além da Leroy Merlin, né, teve em outros locais, mas o projeto inicial que foi da confecção das máscaras lá no Bricolab da Tietê, ele veio inspirado a partir do que começou na Itália, do movimento da Itália, e depois o projeto ele foi todo redesenhado aqui, mas foi a nossa inspiração, foi esse projeto, e outras Leroy Merlins em outros países também têm seus bricolabs e tiveram produções de máscaras semelhantes. Então, foi um movimento que, na medida que a pandemia ia crescendo a curva, as lojas foram se movimentando. E também foi como tinham muitas lojas fechadas, né, logo no início da pandemia, a gente teve um momento que as lojas, não só do Brasil, mas de outros países, estavam completamente fechadas. E então, foi um jeito de achar uma utilidade para os nossos colaboradores e para aquele metro quadrado que estava ali, e aqueles equipamentos que estavam ali, para direcionar para a confecção das máscaras também. Legal. Bom, tem outra pergunta que é a respeito do material das máscaras produzidos, né, nos bricolabs. Esses materiais, eles são como se dá assim eles são encontrados no Brasil facilmente? Houve falta desses materiais em algum momento? Como que foi essa busca atrás desse material, né? Vou te dizer que o início não foi fácil. A gente teve, inclusive, uma semana de quase não produção,
de gap aí na produção das máscaras por falta de material disponível. E quando a gente achava num preço super alto, que não fazia sentido, né? Mas também a gente, nessa jornada, achou alguns parceiros, que quando a gente falava para doação, é para ajudar as equipes de saúde, não é para venda. E aí a gente viu um movimento contrário, né? De redução, inclusive, do preço, de fazer pelo preço de custo, ou muito próximo do preço de custo, para que a gente pudesse adquirir isso mais rapidamente e colocar em produção. Então, no mesmo momento que a gente achou uma dificuldade, a hora que a gente achou o parceiro certo, a gente conseguiu receber. Hoje, não temos mais essa falta, mas logo, logo no começo você vai ver que a gente até tem fotos, tem alguns posts com um acrílico que ele não é transparente, perdão, não é transparente não, que ele não é incolor, ele é meio azulzinho, outros verdes, amarelo, que foi de uma doação que veio de uma papelaria, e eles tinham esse acrílico como divisória, se não me engano, e aí a gente usava isso para fazer a produção das máscaras, porque era um momento que a gente não achava o acetato disponível ou achava muito caro. Entendi. Mas nunca foi preciso importar. Mesmo com as dificuldades, Não. Vocês conseguiram resolver isso no Brasil, né? Não, porque senão Consegui. é impossível, né? Se tivesse. Vocês têm perspectiva de instalação do Bricolab em mais lojas da Leroy pelo Brasil? É um desejo. Não é uma implementação ainda barata, né? Quando eu falo de compra de impressoras 3D, ou disponibilização de máquinas a laser, são equipamentos ainda caros para aquisição ou para locação, enfim. Mas há um desejo. A gente começou isso num movimento com muitos parceiros na loja de Interlagos, e depois isso migrou com a abertura da loja da Tietê, com a reabertura da loja da Tietê, e com o movimento das equipes de Florianópolis também. Então, tem esse desejo, e acho que agora, além do desejo, a gente vê que o Bricolab ele pode ser uma grande ferramenta de contribuição para a sociedade, além de contribuição para o negócio. Então, faz todo sentido. Assim. Então, atualmente, quantos Bricolabs existem no Hoje tem dois implementados. Hoje tem dois implementados no modelo Bricolab mesmo, tem dois. Que é o Tietê Interlagos, né? E também existe fora do Brasil, é isso? Se eu entendi bem, também fora do Brasil tem. Já tive a oportunidade de visitar um na Itália, mas tem na Espanha também. Então, a gente tem em outros modelos, e é inspirados neles, e no Fab Lab aqui no Brasil, que a gente visitou, que a gente fez a implementação, que viu a oportunidade dessas salas de cursos serem, além de sala de cursos, salas de prototipação aí de projetos. Legal. E seria legal se você pudesse contar para a gente também outros projetos e, enfim, iniciativas de sustentabilidade, né? Que tem aí Então, acho que vale a pena dividir, pensando que o nosso tema anterior, né, do Prêmio de Design era o Circularidade. A gente desenvolveu num projeto conjunto entre a área de desenvolvimento responsável e a área de compras, um projeto chamado Papel Pintor, e envolve a loja do Tietê também, porque naquele momento que nós tínhamos uma loja instalada numa construção bem antiga, e então foi feito um projeto de demolição e reconstrução, e nesse projeto a loja se tornou a maior loja da América Latina, o maior home center da América Latina. Então, muitos produtos novos foram chegando para abastecer aquela loja, e tudo vem muito embalado da indústria, né? Vem com muito papelão em volta. E aí a equipe
se juntou e falou, bom, a gente poderia pensar num uso melhor para esse papelão, a não ser só o descarte, via o descarte de resíduos, né? E a reciclagem. E aí, num projeto com muitos, bem sinérgico, a gente desenvolveu um parceiro local e esse parceiro passou a pegar o papelão da loja, que dava em torno de 10 mil toneladas naquele momento, mensal, né? E pegar esse papelão e transformar num rolo de papel craft que serve para o pintor, por isso ele chama papel pintor, para ele colocar e forrar, ao invés de usar a lona plástica. Então a gente tirava o plástico ali do uso e ainda contribuía com esse resíduo que ele pode retornar, né, se ele no processo de gestão e de circularidade dele. E a gente tinha um produto muito similar à venda, que vinha da China, então também eliminou esse transporte marítimo aí, e toda a emissão de CO2 que existia, e conseguiu trazer um produto com um preço acessível para o cliente, porque quando ele vinha da China, pensando nos preços de custo, margem, ele sai em torno de R$ 36 para o cliente, e depois de todo esse projeto, ele sai em torno de R$ 9,90 para o cliente. Então, e a mesma margem, né? Então não estou ganhando mais ou menos com o projeto, mas a gente tem um desenvolvimento local, a gente tem o aproveitamento e recoloca o insumo no processo produtivo, né, sem ficar fazendo extrações aí da natureza e sem maiores emissões de CO2. Esse é um projeto que acho que é bem legal olhar, porque ele nasceu a partir da revisão de um processo. Estava muito bom fazer a destinação correta do resíduo sem mandar para aterro. Estava excelente, mas o que mais a gente pode fazer além disso? E aí a gente descobre que o excelente pode ficar ainda melhor. E tem um outro projeto que também vale a pena compartilhar, que é dos uniformes. A gente chama ele de Postera, porque depois do uso, o que acontece com todo esse tecido que está aqui? Então, nós fizemos uma parceria com a Retalhar. A Retalhar pega todos os uniformes a partir da logística reversa que a gente faz. Então, os caminhões, quando retornam para o centro de distribuição, retornam com os uniformes das lojas. A gente envia isso para Retalhar e eles fazem o processo de desfibrado do tecido, e esse desfibrado ele vira outras coisas, né? Então, ele pode virar um cobertor popular, e a gente já fez doações dos cobertores aí numa rodada de doação. Nesse momento, a gente segurou um pouco por conta da pandemia, né? Pensando que, puxa, talvez a partir desses cobertores, agora com o frio ele é bem importante, mas a partir dos cobertores a gente pode levar também o vírus para dentro das instituições, então, e normalmente vai para casa de idosos. A gente segurou um pouco, tem uma produção toda, um lote todo para soltar ainda. A gente também descaracteriza a calça, jaqueta, e tira o logo e doa isso para as pessoas em vulnerabilidade social. E aí surgiu a oportunidade de desenvolver produtos a partir disso, né? Eu posso desenvolver várias coisas a partir desse desfibrado. E a gente vem trabalhando e costurando essa parceria aí com a Retalhar, que nesse momento de pandemia, eles são um pequeno negócio, e é uma empresa B, certificada B Corp, e a gente viu que eles estavam precisavam de ajuda com isso, então toda a confecção das máscaras de tecido, a gente fechou a parceria para eles fazerem também. Então, eles têm um outro parceiro, eles se juntaram, e a gente tem feito essa parceria aí, que tem dado bastante resultado. E se tiver só não é porque a indústria da moda a indústria da moda é uma das indústrias que mais polui no mundo, né? Então, sempre que você puder reaproveitar o resíduo, você, na verdade, faz uma grande diferença, né? Exato.
E aí um terceiro e último projeto que eu queria compartilhar rapidamente, Diego, a gente chama ele de Orgânico 2, porque o final é o CO2 ali, né? E ele começou com a ideia de eliminar o resíduo orgânico e o transporte do resíduo orgânico do nosso restaurante em uma das nossas unidades que atende em torno de 1.000 colaboradores ali, 1.000 refeições no dia. E aí a gente fez uma composteira na nossa loja de Interlagos, e dessa composteira nasceu uma horta, e essa é uma parceria com a Ecaplan que a gente tem. Então, todo o resíduo que sai do nosso refeitório vai para essa composteira hoje, e a gente consegue doar para os colaboradores e os terceiros que atuam ali na unidade de Interlagos a produção da nossa horta. E a gente conseguiu certificar essa horta como livre de qualquer tipo de chumbo, né? Os produtos que poderiam ter ali, tecnicamente ainda não aprendi essa fala, hein? E a gente conseguiu, então, saber que ali tem uma horta orgânica de fato, né? Então, são 3 projetos que para a gente é importante, que eliminou, a gente fala, puxa, mas parece pequeno esse eliminou 100 quilômetros rodados aí de caminhão até aterros sanitários, né? Elimina esses 100 quilômetros rodados aí de emissão de CO2 e no próprio aterro. Eu vou fazer a nossa última pergunta antes da gente entrar nas considerações finais, né? Senão a gente termina muito corrido. Existe algum outro espaço da Leroy que ganhou novos usos dentro dessa circunstância da pandemia, enfim? Que ganhou novos usos? Pensar. A gente falou basicamente do espaço do Bricolab, né? Se alguma coisa se descobriu novas potencialidades, né? Algum espaço. O que aconteceu, Diego, foi que a gente, em algumas lojas, existe um drive-thru. E aí, para atender às necessidades da comunidade ali do entorno com as suas emergências do lar, durante o período que as lojas não podiam abrir, a gente teve que readaptar o estacionamento das lojas que não tinham esse sistema drive-thru, né? Então, eles criaram um drive-thru e um sistema, e aí a inovação foi surgindo entre a equipe, né? Eles criaram um formulário para atender os clientes dentro dos carros, para que eles não precisassem descer e recebessem o item. E mesmo nas lojas que tinham drive-thru, algumas precisaram fazer isso, né? Tinha uma fila organizada ali no estacionamento, e esse formulário que surgiu das equipes via Forms, aí eles criavam e iam retirando os produtos e organizando para que os clientes e os colaboradores também estivessem protegidos, mas conseguissem ter o atendimento dessa emergência lá no lar também, ao mesmo tempo. Bom, então acho que a gente pode ir encerrando aqui. Bom, muito obrigado pela sua presença. E aí, esse é o momento que você pode, se quiser fazer algumas considerações, estamos aqui nesse... Ótimo. Diego, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e de poder compartilhar como foram esses projetos, né? Principalmente o que acontece hoje lá no Bricolab com as máscaras. É um momento difícil para todos nós e de adaptação, e por isso que eu achei incrível a gente ter a oportunidade de falar aqui. O prêmio de design, ele traz essa oportunidade de conversa e de reflexão com diversos públicos, e a gente tinha ficado nesse impasse, né? E agora, com a pandemia, como que a gente vai fazer? Estávamos acostumados a ir até as regiões, até as cidades, e ter esse tipo de diálogo mais próximo. Mas aqui a gente tem uma grande oportunidade não só de divulgar o prêmio e auxiliar os estudantes que têm essa ambição de estar e de mostrar os projetos e as ideias que desenvolvem, mas também é uma grande oportunidade da gente ajudar quem participa aqui conosco ou que verá o vídeo que nós gravamos
a pensar em novos usos, em oportunidades que eles têm de auxiliar as pessoas do entorno e em ser útil para a nossa sociedade como um todo. Então, muito obrigada pela abertura, pelo convite, e foi um grande prazer estar aqui. Muito obrigado. Então, só reforçando o que você falou, né? Essa conversa vai ficar gravada, vai estar inclusive no YouTube também do Instituto Tomiotaki. Então, espero que as pessoas depois desfrutem também da nossa conversa. Então tá, muito obrigado, Andressa. Nada, tchau, até logo, e obrigada a todos.